Oi, pessoal! Aqui quem fala é Lorena Gontijo. Bora lá para mais uma decoração para vocês, tá? Eu tô começando aí estruturando o meu chantilly, tá? Esse é um chantilly simples, eu simplesmente bato ele mais um pouquinho na mão para ele tirar as bolhas e eu conseguir fazer um acabamento bem lisinho, tá? Eu tô passando aí o meu chantilly. A marca que eu tô usando nesse vídeo é o Amélia, ok? E a quantidade que eu gastei foi menos de 300 ml para fazer esse bolo, ok? Esse bolo é um bolo de 15 centímetros por 10 de altura. Então, eu fiz aí, passei meu chantilly por todo o meu bolo. Se caso a sua massa solta algum tipo de farelinho, gente, faça a pré-camada, tá? No meu caso, a minha massa não solta farelinho, tá? Se caso você quiser saber qual que é a massa que eu uso, ela tá aqui na descrição, ok? Então, aí eu tô alisando, eu uso uma régua para alisar, essa régua minha é de inox, eu já mostrei ela por várias vezes aqui no nosso canal, tá? Então, eu vou alisando aí, deixando o meu bolo bem lisinho, eu aqueço a minha régua, você pode tanto colocar uma água morna para você ir colocando, ou você ir esquentando mesmo a sua régua ou sua espátula na boca da chama, só que você tem que ter um certo cuidado quando você esquenta assim direto no fogo, tá? Então, eu sempre recomendo quando você começa a usar essa técnica que você use ela mesmo molhando em uma água quentinha, tá? Eu peguei aí um restinho de chantilly, bem pouquinho mesmo, para me colocar, fazer umas nuances de nuvem aí no nosso bolo, tá? Eu coloquei uma gotinha de azul e eu fui pegando um pouquinho dessa gotinha e misturando até que eu conseguisse atingir o azul que eu queria, tá? Deixei esse azul bem molinho, esse chantilly bem molinho, tá? Eu peguei uma bicicleta de papel arroz, essa bicicletinha que vocês viram, ela é de papel arroz. Recortei bem certinho essa bicicletinha e fiz uma marcação de onde até onde ela ia pegar no meu bolo, ok? O corante que eu usei foi o corante da Mago, tá, pessoal? E agora eu fui colocando um pouquinho, sabe? Com a própria aquela espátula que eu mexi, eu fui colocando aí, depositando um pouquinho de chantilly azul por todo o meu bolo, respeitando aonde ia ficar a bicicleta, tá? Então, eu respeitei aí aonde ia colocar a bicicleta, porque, gente, papel arroz você não pode colocar em cima de chantilly colorido, porque ele puxa a cor pra fora, entendeu? Ele vai absorver aquela cor. Então, como eu queria fazer um céu azul, eu não poderia fazer aonde estava a bicicletinha, ou se não tomasse bastante cuidado para não ir aonde estaria o desenho da bicicleta, ok? Então, eu fui aí, voltei a alisar. Olha que bacana que fica esse efeito. Então, fui assentando aí com a minha régua, todo novamente, respeitando o espaço aonde que eu ia ficar a minha bicicleta, tá? Na parte de cima, eu voltei a alisar as minhas quinas e espalhei aquele azul que a gente depositou ali. Mas a gente vai fazer um detalhe bem bacana na parte de cima, tá? Um detalhe que agora se usa bastante. Eu peguei a minha bicicleta e aonde eu fiz aquela marcaçãozinha, foi uma leve marcaçãozinha mesmo, só para mim não passar o chantilly azul naquele lugar, tá? E eu olhei se deu certinho aonde que eu ia colocar a minha bicicleta, para me ver, para me não pintar ali em cima e ter certeza que eu não atingi com o azul. Peguei um pouquinho de corante líquido e peguei um pouquinho de álcool da Fab, aquela solução da Fab, tá? Pode ser álcool, cachaça também. Mas o que eu estou usando aí é corante líquido. Então, eu diluí um pouquinho de corante líquido no álcool ou na cachaça que você preferir, tá? E aí, eu tô usando essa solução da Fab. Então, eu peguei o pincel, fui molhando ele nessa soluçãozinha que eu fiz, da cor verde, e fui fazendo as graminhas. Esse pincelzinho que eu tô usando é aqueles baratinho. Eu molho ele, tira o excesso e vou colocando ali só na basezinha do meu bolo, fazendo aquele efeito tipo graminha, fica todo chapiscadinho. Eu gostei bastante desse efeito que ficou, tá, gente? E aí, o que acontece? Sabe ali aonde a gente não colocou o azul? Tenta não colocar muito verde também, para não manchar o seu papel arroz também, tá? Eu tirei um pouquinho ali do verde que tinha passado um pouquinho para cima e coloquei a minha bicicletinha, tá, gente? Essa bicicleta é feita de papel arroz, você pode mandar fazer. Eu comprei pronta desse jeito e só recortei. Eu recortei bem certinho. O
que acontece? Depois que a gente coloca o papel arroz no nosso bolo, ele hidrata e ele parece que expande um pouquinho, ele fica um pouquinho maior. Então, eu coloquei ele no meu bolo, esperei um pouquinho, depois eu dei uma puxadinha, tirei uma bordinha ali, dei uma puxadinha, sentei ele no meu bolo, tá? Peguei o meu chantilly, um pouquinho também, bem pouquinho de chantilly e fiz o marrom. O marrom, a cor marrom que eu tô usando aí é o marrom da Iceberg, tá, gente? Tive que ali conferir o nome dele. Então, agora eu peguei uma colherzinha, aquelas colherzinhas de mexer café, e fui passando na parte de cima, tá? É só você ir mesmo fazendo aquele detalhe que eu já mostrei por várias vezes aqui. Esse detalhe tá se usando muito e fica lindo na parte de cima do nosso bolo. Daqui a pouco vem a gravação mais próximo, aí vocês vão ver como que fica bacana. Eu peguei aí um bico pitanga, ele é bem cheio de cerdas, não focou aí, gente, mas ele não tem número, ele não tem nada, ele é só cheio, um bico pitanga cheio de cerdinha, que você pode usar o que você tem, só que tem que ser pequenininho, tá? E agora a gente vai fazer as nossas arvrinhas. Gente, reparem que o azul não foi pegando em cima da nossa bicicletinha, tá? É só mesmo mais em volta. Observe bem isso, porque se você colocar azul em cima, aonde você vai colocar papel arroz, ele vai manchar, tá? Então, agora eu tô fazendo aí as minhas arvrinhas, gente. Eu apoio o bico na minha bandeja de vidro, tá? Essa bandeja é minha e eu empresto pro cliente, só pra lembrar. E aí, eu subo aí fazendo os galinhos da arvrinha, tá? E aí, é livre, gente. Essa parte aí é livre, usa sua criatividade para você fazer suas arvrinhas, tá? Então, eu fui fazendo aí várias arvrinhas por todo o meu bolo. É só mesmo pegar o seu bico pitanga e ir fazendo suas arvrinhas. Lembre de fazer a parte de baixo grossinha também, para ficar proporcional. Não só um raminho saindo, sempre fazer mais raminhos na parte de baixo, sabe? Mais galinhos na parte de baixo, tá? Então, aí eu fiz algumas arvrinhas com esse bico, só com esse marrom mesmo. E eu não troquei de bico, peguei um bico menorzinho, nem nada disso, tá? Fiz só com esse mesmo. Eu pego um palito aí de dente e aonde tem a junção de duas vezes que eu passei o bico, eu faço uma junção com o palito de dente, tá, gente? Peguei um pouco aí também de chantilly, fiz o verde. E agora eu tô usando esse bico aí, que é o bico 65, tá, gente? Ele é um bico muito pequenininho. E toda vez que eu vou usar um bico muito pequenininho, um bico diferente, eu sempre faço alguns testes, tá, gente? Antes, porque é diferente a forma que a pressão que você vai colocar no bico. Um bico grande, você tem que colocar bastante pressão na sua mão para sair uma quantidade bacana. O bico pequenininho, você tem que ter toda a delicadeza do mundo. Vocês podem ver que os primeiros aí, eu sempre sinto uma dificuldadezinha quando eu vou usar esses bicos miniatura. Então, sempre antes de você usar um bico miniatura, esse é um bico miniatura, esse 65 é bem pequenininho, é um bico folha bem pequenininho. E ele é bem delicadinho, então você tem que testar antes, tá? Antes de você fazer. Antes de fazer no bolo, eu já tinha feito ali na minha vasilha, né? Que eu sempre testo, sempre mostro isso pra vocês. E depois eu vim fazendo no meu bolo. Isso aí também é livre, gente. Não façam uma arvrinha igual a outra, que o interessante é elas serem diferentes, tá? É sempre interessante ter uma maiorzinha, a outra menorzinha. Isso dá uma naturalidade para o nosso bolo. Gente, e olha como tá ficando lindo esse nosso bolo, gente. Eu tô apaixonada com ele, tá? E, pessoal, para quem não me segue lá no Instagram, esse bolo já tá lá no Instagram e eu já mostrei para vocês lá, tá? O link do Instagram tá aqui embaixo, eu compartilho lá o meu dia a dia de mãe, dona de casa, confeiteira, tá? Então, se você gosta de seguir os Instagrams, sim, ou se você gosta de ver vlogs, vai ser interessante para você estar lá no meu Instagram, tá bom? E o grupo do Facebook também está aqui embaixo. Eu fiz algumas folhinhas mais baixas também na árvore, como se tivesse caindo, tá? Da nossa árvore. E também no pezinho da nossa árvore também eu fiz algumas folhinhas. Gente, eu sinto uma dificuldade de fazer a folhinha indo pro lado direito, ok. Quando é pra me fazer as folhinhas pro lado esquerdo,
essa hora eu sinto um pouco de dificuldade, mas é porque eu sou direita, né? Então eu sinto um pouco de dificuldade de fazer as folhinhas, mas deu certo, deu tudo certo. A gente vai se adaptando, né? E agora eu coloquei aí as folhinhas no rodapé, tá? No pezinho das árvores, algumas no vidro também para dar um detalhezinho. Como vocês podem ver, a bicicleta, quando vocês colocarem a bicicleta, vocês observam se todo o papel arroz está encostando no chantilly, para que todo o papel arroz hidrate junto, ok? E agora eu também passei um pouco de pó nacá no meu bolo, só na parte branca, tá? Você pode fazer isso antes de fazer as árvores, antes de colocar a bicicleta. Eu não fiz porque eu não estava com o objetivo de passar o pó nacá, mas depois eu vi que ia ficar legal, ia dar um detalhe bacana no nosso céu. Então, eu resolvi fazer, passar um pouquinho de pó nacá, mas você poderia ter feito, eu poderia ter feito isso antes de ter colocado aí a nossa bicicleta e as arvrinhas, tá? E, gente, olha como ficou lindo o nosso bolo, gente. Eu estou simplesmente apaixonada de como o nosso bolo ficou. Olha as folhinhas aí no chão, o nosso céu, quanto ficou bonito. Olha a bicicleta, gente, parece uma pintura, né? Então, é isso, gente. É mais uma inspiração para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Olha em cima do nosso bolo que esse detalhe de passar a colher em cima fica bacana, tá? Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!